Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Há apenas alguns dias do torneio Tata Steel começar, um torneio que já é famoso no meio enxadrístico, um torneio que já faz muito tempo, inclusive, que é disputado todo ano, no início do ano, em janeiro, e conta com 14 dos maiores grandes mestres do xadrez mundial. Esse ano vai ser realizada a edição de número 80, e aí, para a gente ir já aquecendo para o torneio, eu separei para a gente esse jogo que aconteceu no Tata Steel do ano passado, dia 22 de janeiro de 2017, entre Richard Rapport de brancas e Magnus Carlsen de negras. Vamos dar uma olhada no que aconteceu. Seguiu cavalo F3, o Richard dá início ao jogo seguindo uma abertura rete depois de D5, B3, bispo F5. As negras, depois de bispo B2, E6, elas meio que vêm com um sistema London, só que de cores invertidas. Depois de D3, H6, cavalo de BD2, cavalo F6, C4, C6, G3, bispo E7. Temos bispo G2 desenvolvendo, roque, portas negras, roque, cavalo de BD7, depois disso temos A3, A5. Bem, as brancas, elas vêm com a abertura rete, né? A configuração de peças tradicional da abertura rete, com o peão vindo para C4, cavalo e bispo sendo desenvolvido aqui através de um fianqueto na ala do rei. E as negras, em contrapartida, jogam uma espécie de sistema London de cores invertidas. Você percebe o triângulo de peões aqui no centro, o bispo desenvolvido também fora da cadeia de peões, e aí o temático lance H3 com a ideia de, quem sabe, trazer o bispo para cá caso ele seja atacado. As duas posições são bastante sólidas, ok? Bem, aqui existem várias formas de seguir. Duas formas possíveis uma, por exemplo, é torre C1. Em ambas as posições, o Rapport, inclusive, já jogou jogos com essa posição aqui. Em um dos jogos ele jogou torre C1, em outro jogo ele jogou dama C2. Tanto dama C2 quanto torre C1 são dois lances padrões nessa posição, porém, dessa vez, ele decide fazer algo diferente e joga dama B1. Quem sabe aqui preparando na próxima rodada um lance E4, né? Atacando o bispo e invadindo o centro. O bispo volta para H7 para não perder nenhum tempo aí, nem ser atacado pelo peão. E aí agora a gente vê outra razão também por trás do lance dama B1, que é jogar justamente B4 nessa posição, avançando o peão aqui. Só para você ter uma ideia agora, E4 não é o lance mais conveniente, por causa de depois de peão toma em E4. Peão toma em E4, segue cavalo C5, e você tem agora pressão nesse peão aqui. E além disso, essa casa aqui, a casa D3, é bastante fraca, tendo tanto um cavalo quanto a dama atacando essa casa. Esse é um truque posicional bastante comum nesse tipo de variante. Então, por isso que seguiu B4 nessa posição. Depois de peão tomar o peão, peão tomar o peão, o Carlsen decidiu jogar com dama B6, atacando o peão em B4. Só para você ter uma ideia, não é muito legal agora, não é muito legal, não, é um erro tomar, por exemplo, com o bispo, por causa de bispo toma o cavalo em F6, e aí você está ganhando uma peça das negras. Depois de dama B6, seguiu bispo C3, meio que defendendo o peão, tá? Mas, enfim, a verdade é que ambas as posições são bastante sólidas, mas de certa forma o Carlsen, jogando em negras, ele tenta buscar um pouco a iniciativa, ele tenta criar algum desequilíbrio na posição para, quem sabe, trazer chances também para ele. Eu lembro que na época o Magnus, se eu não me engano, tinha empatado o jogo anterior, depois de ter uma posição ganha, ele acabou empatando, enfim, no checkmate, e aí ele vinha com a premissa de ganhar a partida, quem sabe, né, jogar para ganhar. E é de fato o que ele faz, né,
existem vários tipos de lance aqui, você não é obrigado a justamente trocar torres, que foi o que seguiu, mas enfim, isso leva a algumas trocas de peças, depois de dama toma torre, bispo toma o peão, enfim, depois das trocas de bispo temos torre B1, e depois que a dama sai para D6, torre toma o peão em B7, padrão. Tudo isso aí vem embora aí um par de peões, um par de bispos, um par de torres. Bem, o rapport agora ganha certa atividade, né, para sua torre. Claro, uma torre na sétima é sempre excelente. E, enfim, o Magnus nessa posição poderia ter seguido com a troca de mais um par de torres, tá? Depois disso, cavalo D4, a vantagem das brancas é muito pequena. Não é nada que se diga, cara, dá para vencer um jogo, tá? Uma vantagem muito pequena, simplesmente por colocação de peças, certa iniciativa, mas nada demais. Porém aqui, depois de torre toma em B7, seguiu E5, avançando no centro, tentando criar contra-jogo, tentando pegar a iniciativa. E o Rapport vendo isso faz, tá, você vem no centro, eu também vou. E jogou D4. Tensão no centro, enorme agora, tá? Não é bom de repente avançar para atacar o cavalo por causa de cavalo E5. E aí você tem agora não só pressão aqui nesse cavalo, quem sabe até dama 7 seguindo em lances seguintes, né? Tanto dama 7 quanto até bispo H3 nessa posição. Mas enfim, o cavalo excelente, em uma excelente casa central. As brancas têm um excelente ataque nessa posição. Por isso que depois de D4 avançando no centro, o Carlsen respondeu com o peão tomou o peão em D4, cavalo toma o peão, e aí temos C5 atacando o cavalo. O cavalo volta para B3, e aqui nessa posição de novo, o Carlsen poderia ter seguido, jogado dama B8, torre B8, indo para a troca de torres, um jogo mais calmo, mais tranquilo, mas o Carlsen preferiu ir para a linha do desequilíbrio, tentar criar algum certo contra-jogo, tentar criar alguma iniciativa, e jogou o avanço D4. Depois disso tivemos bispo H3, aproveitando imediatamente esse cavalo, colocando mais pressão. Quem sabe agora até dama A7 pode seguir em lances seguintes. E aqui é onde a gente chega na posição crítica, basicamente, onde o Carlsen joga o lance D3. É até interessante nessa posição, o Rapport disse depois que sabia que esse não era um bom lance, mas de qualquer forma é o campeão mundial que está fazendo esse lance contra você. Você não pode dizer na hora assim, beleza, isso é um erro, né? Só jogando para ver. O Rapport decidiu não tomar, decidiu jogar E3, de certa forma que esse peão bloqueado pelo cavalo não vai a nenhum lugar por enquanto. Então, de certa forma, esse peão não é necessariamente um ponto forte. De certa forma, ele até bloqueia o bispo, né? Bloqueando o próprio bispo, o raio de ação dele. Não foi o melhor lance para as negras, não. Depois disso, seguiu o cavalo E5, né? O cavalo estava sendo, dessa forma, atacado. E aí, depois disso, o Rapport joga de forma muito interessante, joga bispo G2 simplesmente, controlando algumas casas principais, evitando inclusive o cavalo E4, que poderia seguir muito em breve, tentando eliminar um dos nossos defensores. Enfim, toma conta inclusive da torre, toma conta de várias casas interessantes, né? É uma posição excelente para o bispo. Depois disso seguiu o cavalo de... se seguisse de novo, vamos supor, algo tipo cavalo de D7, simplesmente dama 7, né? Uma pressão excelente aqui. Enfim, o Magnus decidiu defender. Inclusive esse peão aqui também pode ser atacado depois de... Até quem sabe dama aqui. Na verdade, de certa forma, o cavalo já está atacando ele aqui, né? Enfim, as brancas têm várias opções de colocar pressão. Seguiu torre C8, defendendo um pouco mais aqui esse peão. E aí o Rapport vem com tudo, já jogando F4. Aí você pode até pensar assim, mas como assim? Esse lance F4 não debilita um pouco o rei, deixando esse peão para trás? Mas o ponto é que as negras não tem como aproveitar isso. Ela até pode debilitar no futuro, quem sabe, mas agora as negras não tem como aproveitar isso. Se nessa posição o cavalo está sendo atacado, se segue algo do tipo cavalo G6, simplesmente dama A7, e a pressão aqui contra esse peão é enorme também. Inclusive você está atacando também esse peão, né? Pressão aqui em ambas situações.
Por isso que depois de F4 seguiu cavalo G4, e aí temos E4. De repente, os peões começam a avançar mesmo no centro, ameaçando agora o garfo, jogo que seguiria com E5. E aí o Carlsen nessa posição faz, beleza, eu entrego uma peça mesmo, jogou torre E8. A intenção é, quem sabe, depois de E5, entregar uma peça por 2 peões e tentando justamente se apoiar no ataque, né? Dizer assim, eu vou tentar atacar o rei, que agora está mais debilitado, né? Não tem mais os 2 peões que tinha na coluna E e na coluna F. Aí tu pensa assim, beleza, pode ser justo, né? O Carlsen que tá dizendo isso, mas o Rapport pega o Carlsen com um lance muito interessante, torre B6. Você pensa, como assim? Tá entregando a torre? Não necessariamente, né? Se algo do tipo torre toma, simplesmente torre toma torre. Então, a gente já começa a partir daí. Se algo do tipo dama C7, é muito interessante que as brancas continuam com esse recurso, mesmo depois. Por exemplo, torre C6, caçando a dama. De novo, se a dama tomar, a dama toma torre das negras. E, claro, se a dama se manter sempre na defesa da torre negra, vamos supor, vindo para cá, as brancas têm esse lance, torre C8, e aí depois disso, com as trocas de torre, as brancas estão vencendo totalmente essa posição. Por isso, depois de torre B6, seguiu dama E7, conectando torre e dama agora na coluna E. Porém, as brancas agora acham uma combinação muito interessante. Torre B8 com cheque, depois de cavalo. São forçadas, né, a jogar com cavalo E8 para não tomar mate na última fileira. Porém, tem um lance vencedor nessa posição, que é bispo C6. E aí, depois disso, a partida não demorou muito para acabar. Depois de torre E1 com cheque, dama toma torre, dama toma dama, simplesmente cavalo F1, e as negras abandonaram. Primeiro de tudo, o cavalo controla a casa E3, de modo que a dama não pode vir para a casa E3 dar um cheque aqui. Esse peão não está indo a lugar nenhum, porque tem esse cavalo aqui defendendo. E o próximo lance que vai seguir é torre toma o cavalo, ganhando a dama também. Se a dama sair, leva mate. E claro, enfim, não tem muito o que fazer aqui. Vamos supor um lance qualquer aqui, livrando a última fileira. Torre toma o cavalo, dama toma. E aí as brancas têm 2 peças a mais, controle dessa casa, peão não vai a lugar nenhum. Brancas estão vencendo, né? Não precisa nem a gente continuar esse jogo. Então por isso que nessa posição aqui, depois de cavalo F1, as negras abandonaram. E aí, o que você achou da partida? Conta pra mim depois nos comentários, tá? Muito obrigado por assistir esse vídeo, forte abraço e até o Tata Steel 2017.